Meu nome é Ofélia. Tenho 40 anos e venho de Porto Velho, Rondônia. Nasci em um bairro humilde chamado Tancredo Neves, onde a poeira vermelha se mistura com o cheiro de barro molhado quando a chuva cai. Cresci ouvindo minha mãe dizer que a vida era dura, mas que o estudo podia suavizar a dor. Ela trabalhava como merendeira numa escola pública durante o dia e à noite costurava roupas para complementar a renda. Meu pai biológico morreu quando eu tinha apenas 3 anos. Quem me criou foi meu padrasto, seu Agenor, um homem simples, mas de caráter firme que sempre dizia: homem de verdade cuida, não destrói. Mamãe adoeceu quando eu tinha 16. Uma doença autoimune devastou o corpo dela como um incêndio em mata seca. Morreu com as mãos calejadas e o olhar ainda esperançoso de me ver formada em engenharia agrônoma. Mas a vida teve outros planos. A faculdade teve que esperar. O luto, não. Comecei fazendo unhas nas casas de madames da cidade. Mulheres que viviam em condomínios de alto padrão, com cachorros de raça e carros com ar-condicionado, enquanto eu pegava 2 ônibus por dia com meu alicate e meu pote de creme nas mãos. Mas nunca reclamei. Eu só queria garantir uma vida digna para mim e para meu padrasto, aquele homem que me chamava de minha menina, com orgulho nos olhos. Foi num desses dias de trabalho, enquanto fazia faxina em um casarão da cidade vizinha, Ariquemes, que conheci Douglas. Bonito, educado, elegante. Usava palavras doces como quem já sabia onde queria chegar. Me ofereceu água gelada, puxou assunto, elogiou meu esforço. Me senti vista pela primeira vez. Seu Agenor logo percebeu. Esse tipo de homem elogia demais para disfarçar o que quer. Vai te usar e sumir, Ofélia. Mas meu coração já estava laçado. Quando me dei conta, Douglas já fazia parte dos meus dias, dos meus sonhos e da minha cama. Nos casamos em 2 anos. Ele disse que queria me proteger, que eu merecia mais do que casas alheias e esmaltes baratos. Me convenceu a parar de trabalhar com faxina. Disse que eu devia descansar, que ele sustentaria tudo. Acreditei. Porque o amor nos faz baixar a guarda, mas o tempo se encarrega de mostrar quem realmente tirou proveito da nossa vulnerabilidade. Foram 12 anos de casamento. 12 anos achando que eu era esposa, quando, na verdade, era apenas uma peça silenciosa no teatro de conveniência dele. Enquanto eu organizava as contas da casa, cuidava do meu padrasto doente e economizava cada centavo, Douglas viajava. Dizia que eram compromissos de trabalho. Até que um dia, o que era suspeita virou certeza. Um extrato bancário com gastos em hotéis, flores e restaurantes caros. E mais do que isso, uma certidão de nascimento. Uma criança de 3 anos. Douglas não só me traía. Ele tinha outra família, uma filha, uma casa, uma vida inteira escondida. Mas o que rasgou minha alma foi descobrir quem era a outra mulher. Cássia. Tinha 24 anos. Era manicure também. Eu a havia ensinado a fazer unha durante um curso comunitário que ministrei há 5 anos, em um projeto social da prefeitura. Eu a chamei de filha uma vez. Ela me abraçava dizendo que queria ser como eu. Hoje, mora na casa que era para ser a minha, ajudada pela minha ex-sogra, Dona Lourdes, que sempre me tratou com indiferença, mas escondia nas costas um veneno que foi cultivando junto com Cássia. Foi ela quem apresentou meu marido à amante. Enquanto eu trabalhava e pagava a conta de luz e remédio do meu padrasto, os 3 viajavam juntos. Postavam fotos sorrindo em hotéis de luxo, em praias que eu só via na televisão. A descoberta aconteceu numa terça-feira de março. O calor de Porto Velho estava insuportável naquele dia, e eu havia chegado em casa mais cedo porque meu padrasto teve uma crise de tosse que me assustou. Seu Agenor estava cada vez mais fraco, e os remédios para o coração custavam uma fortuna. Douglas não estava em casa, como de costume. Reunião importante em São Paulo, ele havia dito na véspera, beijando minha testa com aquela pressa calculada de quem já decorou a mentira. Foi quando procurava o cartão do plano de saúde na gaveta do escritório dele que encontrei. Um envelope pardo, mal escondido entre papéis velhos.
Dentro, extratos bancários de uma conta que eu desconhecia. Transferências regulares para Cássia Mendonça. O sobrenome me soou familiar, mas foi só quando vi o endereço que meu mundo desabou. Rua das Acácias, número 312. O mesmo endereço onde eu havia dado aulas de manicure anos atrás. A mesma Cássia que chorava dizendo que o namorado a havia abandonado grávida. A mesma que eu consolei, ensinei técnicas avançadas de decoração de unhas e até ajudei a conseguir suas primeiras clientes. Minhas mãos tremiam segurando aqueles papéis. Mas havia mais. Uma certidão de nascimento. Helena Mendonça Santos. 3 anos de idade. O sobrenome do meio não deixava dúvidas. Santos, como Douglas. Sentei no chão do escritório, cercada por papéis que provavam minha ignorância de 12 anos. Fotos também. Douglas, Cássia e a menina em Fernando de Noronha. Em Gramado. Em resorts que eu só conhecia por folhetos. E em muitas delas, Dona Lourdes sorria ao lado do casal, como se fosse a família perfeita. Lembrei de todas as vezes que minha sogra me criticava. Ofélia não sabe se vestir direito. Ofélia fala errado. Ofélia não tem classe. Agora entendia. Ela já tinha escolhido sua nora ideal. Jovem, manipulável e disposta a dividir o marido de outra sem nenhum remorso. Naquela noite, Douglas chegou tarde. O perfume dele estava diferente. Não era o que eu havia comprado no seu aniversário. Ele se deitou ao meu lado como se nada tivesse mudado, como se eu ainda fosse a mesma mulher ingênua que ele havia encontrado limpando casas em Ariquemes. Como foi a reunião em São Paulo? Perguntei, minha voz surpreendentemente calma. Produtiva. Fechamos um grande negócio, ele respondeu, já virando de lado. Fiquei olhando para o teto, contando as rachaduras que o tempo havia feito. Eram 13. Assim como os anos que desperdicei acreditando em promessas vazias. Se contasse o namoro, eram 13 anos jogados fora. Nos dias seguintes, me transformei em detetive da minha própria vida. Cada movimento de Douglas era observado, cada mentira catalogada. Descobri que as viagens de negócios seguiam um padrão. Sempre quintas e sextas, sempre com Dona Lourdes, coincidentemente, visitando a mesma cidade. Mas foi numa manhã de domingo que a máscara caiu completamente. Douglas havia saído cedo dizendo que iria ao barbeiro. Seu celular tocou em casa. O aparelho que ele esquecia com frequência quando saía para seus compromissos secretos. A ligação era de Cássia. Atendi. Amor, a Helena está com febre. Sua mãe disse que você estava vindo para cá, mas... A voz dela parou quando percebeu o silêncio do outro lado. Douglas? Não, respondi, minha voz mais firme do que eu esperava. É Ofélia, a esposa dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia ouvir a respiração dela acelerar do outro lado. Depois, com uma petulância que me surpreendeu, ela respondeu: Ah, Ofélia. Oi, eu posso explicar. Explicar? Ri, mas não havia humor algum no som. Você quer explicar como seduziu meu marido depois que eu te ensinei uma profissão? Depois que eu te chamei de filha? Você não entende, ela disse, a voz ganhando um tom de dureza que eu não conhecia. Douglas nunca foi feliz com você. Ele me contou tudo. Como você é fria, como não dá atenção a ele, como só pensa em trabalho e no seu padrasto. Cada palavra era uma facada. Mas o que mais doía era reconhecer as mentiras que Douglas havia construído para justificar sua traição. E Dona Lourdes? Perguntei. Ela também achou que eu não era boa o suficiente? Cássia riu. Um som cruel e vitorioso. Dona Lourdes sempre soube que o filho merecia mais. Ela me apresentou a ele, sabia? Disse que eu era tudo que você não era. Jovem, bonita, dedicada. Uma mulher de verdade que sabe como cuidar de um homem. Desliguei o telefone. Não havia mais nada a dizer. Ou melhor, havia muito a fazer. Seu Agenor me encontrou chorando na cozinha. Mesmo doente, mesmo fraco, ele me abraçou com aquela força que só o amor verdadeiro proporciona. Eu avisei, minha menina. Mas agora não é hora de chorar. É hora de agir.
Ele estava certo. O choro podia esperar. A justiça não. Passei as semanas seguintes reunindo provas. Cada recibo, cada transferência, cada foto era cuidadosamente documentada. Descobri que Douglas havia usado nosso dinheiro. O dinheiro que eu economizava cortando supérfluos, comprando remédios genéricos para seu Agenor, usando roupas velhas, para montar uma casa para Cássia. Uma casa no condomínio Alphaville, com piscina e churrasqueira gourmet. Enquanto eu me contentava com nosso apartamento simples no centro, ele construía um palácio para a amante. Com meu suor, com meu sacrifício. Mas o pior ainda estava por vir. Numa tarde de quinta-feira, decidi seguir Douglas. Disse a ele que iria fazer compras no mercado, mas ao invés disso, peguei um táxi e mandei o motorista seguir o carro dele. Como previsto, ele não foi a nenhuma reunião. Foi direto para o condomínio Alphaville. Me posicionei do outro lado da rua, atrás de uma árvore, o coração batendo tão forte que tinha medo que alguém pudesse ouvir. Vi quando ele estacionou. Vi quando Cássia saiu correndo da casa, com um vestido florido que reconheci. Era o modelo que ela sempre dizia querer quando ainda era minha aluna. Eles se beijaram ali mesmo, no jardim, sem nenhum pudor. A menina, Helena, correu para os braços dele gritando papai. E então, como se o universo quisesse esfregar sal na ferida, Dona Lourdes apareceu na porta, sorrindo e acenando. Uma família feliz. A família que minha sogra sempre quis para o filho. Tirei fotos. Muitas fotos. Meu celular antigo não tinha a melhor câmera, mas era o suficiente para registrar a verdade. Quando eles entraram na casa, me aproximei mais. Pelas janelas abertas, podia ouvir as risadas, a música, o tilintar de taças. Estavam comemorando algo. Agucei os ouvidos e consegui captar pedaços da conversa. Divórcio está quase saindo, dizia Douglas. O advogado disse que em poucos meses estaremos livres. Finalmente, suspirou Dona Lourdes. Já passou da hora de você se livrar daquela interesseira. Casar com uma faxineira. Eu avisei que não daria certo. Interesseira. Eu, a mulher que sustentava a casa enquanto ele gastava com a amante. Mamãe tem razão, concordou Cássia. Ofélia sempre foi aproveitadora. Lembra quando ela dava aulas? Cobrava uma fortuna das alunas pobres. Se não fosse por mim denunciando, ela ainda estaria explorando gente. Mentira. Mentira deslavada. Eu dava aulas gratuitas no projeto social. Nunca cobrei um centavo daquelas mulheres. Foi Cássia quem começou a cobrar das alunas depois que aprendeu, dizendo que precisava do dinheiro para o bebê. Bem, Douglas levantou a taça. Em breve essa fase ruim vai acabar. Poderemos ser uma família de verdade, sem precisar esconder nada. Foi a gota d'água. Saí dali com o coração em pedaços, mas a mente clara. Eles haviam escolhido o lado errado da história. Voltei para casa e encontrei seu Agenor me esperando, preocupado. Contei tudo. Cada detalhe, cada mentira descoberta, cada punhalada desferida por pessoas que eu achava que conhecia. Ele ouviu em silêncio, seus olhos úmidos de raiva contida e tristeza por mim. Quando terminei, ele segurou minhas mãos com força. Ofélia, minha filha, você é forte. Mais forte do que eles imaginam. Sua mãe estaria orgulhosa da mulher que você se tornou, apesar de tudo. Mas e agora, pai? O que eu faço? Ele sorriu. Um sorriso triste, mas determinado. Agora você mostra a eles que subestimaram a filha de Maria do Carmo e Agenor Silva. Você não é vítima, é sobrevivente. E sobreviventes sabem lutar. Naquela noite, enquanto Douglas dormia ao meu lado, ronronando com a consciência aparentemente tranquila, eu planejava. Não seria uma vingança mesquinha ou impulsiva. Seria cirúrgica, calculada, devastadora. No dia seguinte, marquei consulta com a doutora Mércia Fonteles, a melhor advogada de família de Porto Velho. Levei todas as provas. Ela examinou cada documento com olhos experientes. Senhora Ofélia, seu caso é sólido. Adultério comprovado, desvio de recursos do casal, abandono afetivo.
podemos não só garantir um divórcio favorável, como também uma boa indenização. Não quero só isso, respondi. Quero justiça. Quero que todos saibam quem eles realmente são. Doutora Mércia sorriu. Posso trabalhar com isso. Mas o processo legal era apenas uma parte do meu plano. A verdadeira vingança exigia mais criatividade. Comecei fazendo algo que há muito havia abandonado: cuidar de mim. Cortei o cabelo, comprei roupas novas com o dinheiro que economizei vendendo joias que Douglas havia me dado. Presentes envenenados de um amor falso. Me matriculei na academia, não por vaidade, mas por necessidade. Precisava estar forte para o que viria. Douglas notou as mudanças, claro. Você está diferente, comentou certa manhã, me observando com desconfiança. Estou me cuidando melhor, respondi simplesmente. Decidi que mereço isso. Ele franziu o senho, mas não disse nada. Afinal, uma esposa que se cuida era conveniente para suas aparências. Enquanto isso, comecei a segunda fase do plano. Reativei meus contatos do tempo em que dava aulas de manicure. Muitas daquelas mulheres haviam prosperado, abrindo seus próprios salões. Outras haviam se tornado influenciadoras digitais, promovendo produtos de beleza. Ofélia, quanto tempo! Exclamou Wanderleia quando a encontrei. Ela agora era dona de 3 salões na cidade. Você sumiu! Achamos que tinha mudado de cidade. Casei, expliquei. Mas agora estou voltando ao mercado. Não demorou para que a rede de fofocas femininas de Porto Velho começasse a funcionar. Em questão de dias, todas sabiam da minha situação. E mais importante, todas conheciam Cássia. A manicure prodígio que havia aprendido comigo e agora se achava superior a todas. Ela anda dizendo por aí que foi ela quem te ensinou, contou Jucimara indignada. Que você copiava as técnicas dela. Sorri. A arrogância seria a queda de Cássia. A mudança começou numa segunda-feira aparentemente comum. Douglas saiu para o trabalho como sempre, beijando minha testa com a mesma falsidade de sempre. Mas assim que seu carro dobrou a esquina, meu verdadeiro dia começou. Liguei para Wanderleia. Está pronta? Todas nós estamos, Ofélia. É hoje que a casa cai. O plano era simples e devastador. Cássia havia marcado clientes VIP no seu home care. Sim, ela trabalhava no condomínio Alphaville atendendo as madames ricas da região. O que ela não sabia era que muitas dessas clientes eram minhas antigas alunas, agora bem-sucedidas e completamente do meu lado. Senhora Carmen Lúcia foi a primeira. Esposa de um desembargador, ela havia aprendido comigo a arte da esmaltação francesa perfeita. Quando Cássia chegou em sua casa, foi recebida com frieza. Cássia, querida, disse Senhora Carmen com um sorriso que não alcançava os olhos. Soube que você anda dizendo que foi você quem ensinou Ofélia. Engraçado, porque eu me lembro claramente de você chorando nas aulas dela, implorando por uma segunda chance quando errava o contorno das unhas. Cássia empalideceu, mas tentou manter a compostura. Deve haver algum mal-entendido. Mal-entendido? Senhora Carmen pegou o celular. Tenho fotos daquela época. Quer ver? Você usando o avental do projeto social, segurando o certificado que Ofélia te deu. Aliás, ainda tem o vídeo da formatura onde você agradece a ela, chorando, dizendo que ela salvou sua vida. O rosto de Cássia passou por várias cores. Vermelho de raiva, branco de medo, roxo de humilhação. Sabe, continuou Senhora Carmen, examinando as próprias unhas, não gosto de pessoas ingratas. Acho que não preciso mais dos seus serviços. E assim foi com cada cliente naquele dia. Uma a uma, elas confrontaram Cássia com suas mentiras, suas traições, sua ingratidão. No final da tarde, ela havia perdido todas as clientes importantes. Mas isso era apenas o começo. Naquela noite, postei nas redes sociais uma foto simples, eu segurando meu certificado de instrutora de manicure, rodeada por minhas antigas alunas. A legenda era sutil, mas certeira. Gratidão a todas que continuam honrando o que aprenderam. O verdadeiro sucesso vem da humildade e do respeito às nossas origens.
#mulheres que apoiam mulheres, #manicure com amor. Em minutos, os comentários começaram. Dezenas de mulheres compartilhando suas histórias, agradecendo pelos ensinamentos, postando fotos antigas das aulas. E, inevitavelmente, alguém mencionou: Professora, é verdade que a Cássia anda dizendo que foi ela quem te ensinou? Que ingratidão! Não respondi. Não precisava. A internet fez o trabalho por mim. No dia seguinte, Cássia tentou fazer controle de danos. Postou stories chorando, dizendo que estava sendo vítima de perseguição, que invejavam seu sucesso. Mas a internet tem memória. Prints de suas antigas publicações agradecendo a mim começaram a circular. Vídeos dela nas minhas aulas. Provas incontestáveis de suas mentiras. Seu salão Home Care, que ela tanto se orgulhava, começou a esvaziar. As clientes cancelavam pelo WhatsApp, sempre com desculpas educadas, mas firmes. Em uma semana, sua agenda estava vazia. Foi quando Douglas começou a perceber que algo estava errado. Cheguei em casa numa quinta-feira e o encontrei no escritório, falando ao telefone em voz alterada. Como assim você não tem mais clientes? E o dinheiro do aluguel? Cássia, eu não posso cobrir todos os gastos sozinho. Sorri internamente. O castelo de cartas começava a desmoronar. A pressão sobre Douglas aumentava a cada dia. Com Cássia sem clientes, ele precisava arcar sozinho com as despesas de 2 casas. Vi quando ele começou a vender coisas. Primeiro o relógio caro, depois alguns eletrônicos. Ele achava que eu não percebia, mas eu catalogava cada movimento. Dona Lourdes também começou a sentir o impacto. As amigas dela, aquelas senhoras da sociedade porto-velhense que adoram uma fofoca, começaram a questionar. Lourdes, é verdade que você apresentou seu filho casado para aquela moça? Perguntou Dona Nazaré num chá da tarde. Que coisa feia, querida. Destruir um casamento. Minha sogra tentou se defender, mas o estrago estava feito. Ela, que tanto prezava as aparências, agora era vista como a mulher que incentivou o adultério do filho. Os convites para eventos sociais começaram a rarear. O clube de leitura a excluiu temporariamente. A Associação de Senhoras Católicas sugeriu que ela refletisse sobre seus valores. Mas eu ainda não estava satisfeita. A humilhação social era apenas uma parte. Eu queria justiça financeira. Foi quando descobri algo interessante vasculhando os papéis de Douglas. A empresa onde ele trabalhava tinha uma política rígida sobre conduta moral. Funcionários em cargos de chefia deveriam manter comportamento ilibado, dentro e fora do ambiente de trabalho. Conversei com minha advogada. Doutora Mércia, isso pode ser usado? Ela sorriu como um tubarão que sentiu sangue. Oh, sim, definitivamente. Não fui eu quem denunciou. Não precisei. Quando o processo de divórcio se tornou público, com todas as provas de adultério e desvio de recursos, a empresa ficou sabendo. Douglas foi chamado para uma reunião com o Recursos Humanos. Ele voltou para casa pálido naquela tarde. O que foi? Perguntei, fingindo preocupação. Nada, ele murmurou, se servindo de uma dose generosa de uísque. Problemas no trabalho. Mas eu sabia. Ele havia recebido uma advertência. Seu cargo de gerência estava em risco. Se perdesse o emprego, como sustentaria 2 casas, uma amante sem clientes e uma filha pequena? A pressão o estava consumindo. Começou a beber mais, a chegar tarde, a discutir com Cássia pelo telefone. Uma noite, ouvi uma discussão particularmente acalorada. Eu não aguento mais, Douglas! Gritava Cássia do outro lado da linha. Sua mãe fica me criticando o tempo todo, dizendo que a culpa é minha, que eu devia ter mantido as clientes, como se fosse fácil com toda a cidade me julgando. E o que você quer que eu faça? Ele respondeu exasperado. Estou me matando de trabalhar. Você pelo menos podia cuidar melhor da casa, economizar mais. Economizar? Eu? Foi você quem me acostumou com uma vida boa. Agora quer que eu viva como uma pobre? Sorri no escuro do nosso quarto. Eles estavam se destruindo por dentro. O amor eterno que supostamente justificava a traição não estava resistindo à primeira dificuldade financeira.
O golpe final veio de onde eles menos esperavam. Helena, a filha de 3 anos de Douglas e Cássia, precisou ser matriculada na escola. Com a situação financeira apertada, eles tentaram uma vaga na mesma escola particular onde as esposas dos colegas de Douglas matriculavam seus filhos. A diretora, Sra. Margaret, era uma mulher austera que prezava pela moral e bons costumes da instituição. Quando viu a documentação de Helena, com pais solteiros morando no mesmo endereço, ela franziu o senho. "Precisamos zelar pela imagem da nossa escola", disse ela a Cássia. "Não podemos ter situações irregulares." Cássia tentou argumentar, mas foi em vão. A notícia se espalhou. Outras escolas particulares também criaram empecilhos. No fim, Helena foi matriculada numa escola pública. Não que houvesse problema algum com escolas públicas, eu mesma estudei em uma. Mas para Cássia, que sonhava com uma vida de madame, foi mais um golpe no seu ego inflado. Douglas começou a me pressionar para acelerar o divórcio. "Ofélia, vamos resolver isso logo. Não tem sentido prolongar." "Tem razão", concordei docemente. "Vou falar com minha advogada para agilizar." O que ele não sabia era que doutora Mércia havia preparado uma petição devastadora. Além da divisão de bens, que me daria direito à metade de tudo, incluindo suas economias secretas, havia o pedido de indenização por danos morais. As provas eram incontestáveis. Fotos, extratos bancários, testemunhas. Quando Douglas recebeu a intimação com os valores, quase teve um infarto. "Isso é um absurdo!" gritou jogando os papéis na mesa. "Você quer me deixar na miséria?" "Miséria?" respondi calmamente. "Eu vivi na miséria emocional por 12 anos enquanto você construía uma vida dupla com meu dinheiro. Isso é justiça." Ele tentou ameaçar, disse que lutaria, que provaria que eu era uma péssima esposa. Mas cada tentativa dele apenas fortalecia meu caso. Doutora Mércia estava preparada para tudo. Numa tarde de sábado, enquanto eu cuidava de seu Agenor, recebi uma ligação inesperada. Era Cássia. "Ofélia", ela começou, a voz embargada. Eu queria conversar com você." "Fale." "Eu sei que errei. Sei que fui ingrata, que traí sua confiança. Mas, por favor, você precisa parar com isso. Estamos sendo destruídos. Helena não tem culpa de nada." "Helena realmente não tem culpa", concordei. "Assim como eu não tive culpa de me casar com um mentiroso e de ajudar uma víbora. Mas vocês escolheram esse caminho, Cássia. Agora arquem com as consequências." "Você mudou", ela soluçou. "Você era tão bondosa." "Eu continuo bondosa. Com quem merece. Vocês me ensinaram que bondade em excesso é vista como fraqueza. Obrigada pela lição." Desliguei. Não havia mais nada a dizer. O julgamento do divórcio foi marcado para uma terça-feira chuvosa de outubro. Porto Velho amanheceu cinzenta, como se o céu refletisse o clima sombrio que pairava sobre a vida de Douglas. Cheguei ao fórum acompanhada de doutora Mércia e seu Agenor, que insistiu em ir apesar da saúde debilitada. "Não vou perder o dia em que minha filha mostra a força que herdou da mãe", ele disse. Douglas chegou com seu advogado, um homem jovem e visivelmente inexperiente. Provavelmente o único que aceitou o caso depois de ver as provas. Cássia não estava presente, mas Dona Lourdes, sim, sentada nas últimas fileiras com o rosto fechado. O juiz, Dr. Antônio Marcos, era conhecido por sua imparcialidade e rigor. Ele examinou cada documento, cada prova com atenção meticulosa. Quando as fotos de Douglas com Cássia e Helena foram apresentadas, vi meu ainda marido afundar na cadeira. "Senhor Douglas Santos", o juiz se dirigiu a ele. "O senhor tem algo a dizer sobre essas evidências?" Douglas tentou se justificar. Disse que o casamento já estava desgastado, que eu era fria e distante, que ele mereceu ser feliz. Cada palavra sua era um prego a mais no caixão de sua defesa. "Mereceu ser feliz?" O juiz o interrompeu. "E a senhora Ofélia não mereceu honestidade? Não mereceu respeito? O senhor usou recursos do casal para manter uma vida dupla. Isso não é buscar felicidade, senhor Santos.
é estelionato sentimental. Quando chegou minha vez de falar, mantive a compostura. Contei sobre os anos de dedicação, sobre como abri mão da minha carreira para apoiá-lo, sobre as economias que fiz para que ele pudesse investir no futuro, futuro que descobri ser o conforto de outra família. Eu não busco vingança, meritíssimo. Concluí. Busco justiça e a oportunidade de reconstruir minha vida com o que é meu por direito. A sentença foi lida 2 horas depois. Divórcio deferido com culpa exclusiva de Douglas. Divisão de bens favorável a mim, incluindo o apartamento onde morávamos. Indenização por danos morais no valor de R$ 200 mil. Ele teria que vender a casa do Alphaville para pagar. Douglas saiu do fórum cambaleando, como se tivesse levado uma surra. Dona Lourdes tentou me abordar na saída. "Você destruiu meu filho!" Ela sibilou. "Espero que esteja feliz." "Senhora Lourdes", respondi com calma. "Eu não destruí ninguém. Apenas mostrei quem vocês realmente são. Se a verdade os destruiu, a culpa não é minha." Seu Agenor segurou meu braço com orgulho enquanto caminhávamos para fora do fórum. A chuva havia parado e um tímido sol começava a aparecer entre as nuvens. "Sua mãe estaria tão orgulhosa", ele disse, emocionado. Naquela noite, dormi sozinha no apartamento que agora era só meu. Pela primeira vez em meses, não havia peso no peito, não havia lágrimas contidas. Apenas paz. Os meses seguintes foram de reconstrução. Com o dinheiro da indenização, primeiro cuidei da saúde de seu Agenor. Os melhores médicos, os melhores remédios. Sua melhora foi visível, e vê-lo sorrir novamente valia mais que qualquer vingança. Mas reconstruir não é apenas consertar o que está quebrado. É também aprender a viver com as cicatrizes. Nas primeiras noites sozinha no apartamento, depois que Douglas saiu, eu não conseguia dormir na cama que dividimos por tantos anos. O cheiro dele ainda impregnava os lençóis, mesmo depois de lavá-los 3 vezes. Acabei dormindo no sofá por semanas, até juntar coragem para comprar uma cama nova. Foi seu Agenor quem me ajudou a carregar a cama velha para fora. "Deixa o passado ir, minha filha", ele disse, ofegante pelo esforço. Móvel velho não combina com vida nova. Mas não era só sobre móveis. Era sobre reaprender quem eu era sem o peso de um casamento falido. Descobri que não lembrava mais do que gostava de comer no café da manhã. Sempre fazia o que Douglas preferia. Não sabia qual era meu programa de TV favorito. Sempre assistíamos o que ele escolhia. Pequenas coisas que revelavam o quanto eu havia me perdido naqueles 12 anos. Comecei uma terapia. Doutora Marina, uma psicóloga que Vanderleia havia recomendado, me ajudou a entender que a traição não era sobre mim. "Ofélia, pessoas que traem fazem isso por suas próprias deficiências, não pelas falhas do parceiro", ela explicava. "Você poderia ter sido a esposa perfeita, e ainda assim ele teria traído, porque o problema está nele, não em você." Foram sessões difíceis. Chorei rios inteiros naquela sala, desenterrando mágoas que nem sabia que carregava. A menina que perdeu a mãe cedo demais. A jovem que abriu mão dos sonhos para sobreviver. A mulher que acreditou que o amor seria sua salvação, quando na verdade se tornou sua prisão. A ideia do instituto nasceu numa manhã de domingo. Eu estava tomando café com Vanderleia quando ela comentou sobre uma jovem que havia procurado emprego no salão. "Tadinha, Ofélia. 19 anos, um filho pequeno, o marido abandonou. Não sabe fazer nada além de cuidar de casa. Queria tanto ajudar, mas não posso contratar alguém sem experiência." Foi como um raio. Quantas mulheres como ela existiam em Porto Velho? Quantas Ofélias esperando uma oportunidade? Naquela tarde, comecei a rabiscar um projeto. Um centro de capacitação que não seria apenas sobre técnicas de beleza, mas sobre reconstrução de vidas. O processo não foi fácil. Primeiro, precisei encontrar um espaço. O dinheiro da indenização era substancial, mas precisava ser bem administrado. Encontrei um antigo armazém no centro, abandonado há anos. O aluguel era barato, mas a reforma seria cara. Foi quando descobri que tinha mais aliadas do que imaginava.
Quando espalhei a notícia do projeto, mulheres de toda a cidade se mobilizaram. Jucimara, agora arquiteta, ofereceu o projeto de reforma de graça. É o mínimo que posso fazer por quem me ensinou a não desistir, ela disse. Outras ex-alunas doaram material, mão de obra, tempo. Em 3 meses, o que era um armazém empoeirado se transformou num espaço acolhedor, com salas de aula equipadas, área de convivência, até um pequeno berçário para as mães que não tinham com quem deixar os filhos. A inauguração do Instituto Maria do Carmo foi num sábado ensolarado de março. Mais de 200 pessoas compareceram. Seu Agenor cortou a fita, emocionado. Maria do Carmo estaria explodindo de orgulho, ele disse, a voz embargada. Mas o verdadeiro desafio começou depois. Administrar um instituto sem fins lucrativos era mais complexo do que imaginava. Havia burocracias, prestação de contas, necessidade constante de doações para manter as portas abertas. Muitas noites eu ficava até tarde calculando, planejando, me perguntando se conseguiria sustentar o projeto. Foi numa dessas noites que Douglas apareceu. Eram quase 10 da noite. E eu estava sozinha no instituto revisando planilhas quando ouvi batidas na porta. Pelo vidro, reconheci a silhueta que conhecia tão bem. Douglas estava diferente. Mais magro, cabelos grisalhos que antes ele pintava religiosamente. Roupas simples que contrastavam com os ternos caros de antigamente. Hesitei, mas abri a porta. Oi, Ofélia. Douglas, o que faz aqui? Ele olhou ao redor, observando o espaço. Ouvi falar do instituto. Quis ver pessoalmente. Por quê? Ele suspirou, parecendo mais velho do que seus 45 anos. Porque preciso falar com você. Preciso que você me escute, nem que seja pela última vez. Contra meu melhor julgamento, deixei que entrasse. Sentamos na área de convivência, uma mesa entre nós como barreira necessária. Você estava certa sobre tudo, ele começou. Sobre Cássia, sobre minha mãe, sobre mim. Eu destruí tudo de bom que tinha por uma ilusão. Isso não é novidade para mim, Douglas. Eu sei, mas precisa saber que o que sinto por você nunca foi mentira. Eu te amei, Ofélia. Ainda amo. Fui só um covarde demais para valorizar esse amor. Ri, mas não havia alegria no som. Amor? Você chama aquilo de amor? Mentir, trair, desviar nosso dinheiro. Se isso é amor, prefiro o ódio. Você tem razão. Ele abaixou a cabeça. Eu não sei amar. Nunca soube. Minha mãe me criou achando que eu merecia tudo, que o mundo me devia algo. Quando conheci você, vi pureza, força, determinação, coisas que eu não tinha. Achei que casando com você absorveria essas qualidades. Mas não funciona assim, respondi. Caráter não se absorve, se constrói. Aprendi isso tarde demais. Ele me olhou, e pela primeira vez em anos, vi sinceridade em seus olhos. Cássia e eu... Não funcionou. Sem o proibido, sem a adrenalina da traição, descobrimos que não tínhamos nada em comum, além do desejo de ter o que não nos pertencia. E agora quer meu perdão? Minha compaixão? Não. Ele balançou a cabeça. Sei que não mereço nada disso. Só queria que soubesse que reconheço o mal que fiz e que vejo o bem que você está fazendo. Este instituto é a sua cara. Transformar dor em propósito. Você sempre foi assim. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Não havia reconciliação possível, ambos sabíamos. Mas havia algo libertador em ouvir aquelas palavras, em ver o homem que me destruiu reconhecer seus erros. Helena está bem? Perguntei por fim. Está. Cássia cuida bem dela, apesar de tudo. É uma boa mãe. Que bom. A criança não tem culpa. Douglas se levantou. Não vou mais incomodar. Só, obrigado por me ouvir. E parabéns pelo instituto. Sua mãe teria orgulho. Ele foi embora e eu fiquei ali, processando o encontro. Não senti raiva, nem tristeza. Apenas um fechamento necessário. O homem que saiu dali não era mais o Douglas que me machucou.
era apenas um fantasma do passado, reconhecendo que o futuro não lhe pertencia mais. O instituto cresceu além das minhas expectativas. No primeiro ano, formamos 100 mulheres. Cada formatura era uma celebração não apenas de habilidades aprendidas, mas de vidas transformadas. Havia histórias que me marcavam profundamente, como a de Rosimeire, 52 anos, abandonada pelo marido após 25 anos de casamento. Chegou ao instituto sem saber segurar direito um alicate de cutícula. Saiu não apenas como manicure, mas como empresária, abrindo seu próprio espaço. Ou Jéssica, 19 anos, mãe solteira que morava com os pais violentos. As aulas de maquiagem lhe deram não apenas uma profissão, mas a independência financeira para alugar sua própria casa e proteger seu filho. Cada história era um lembrete de que minha dor tinha propósito. Mas nem tudo eram flores. Havia dias em que o dinheiro apertava, em que doações prometidas não chegavam, em que eu me perguntava se conseguiria manter as portas abertas. Foi numa dessas crises que recebi uma proposta inesperada. Um grande salão de São Paulo queria comprar o método de ensino que desenvolvemos, transformar o Instituto Maria do Carmo numa franquia. O valor oferecido era tentador. Resolveria todos os problemas financeiros. Passei noites em claro pensando. Seria a solução prática. Mas toda vez que imaginava o instituto transformado em negócio, com mensalidades caras e foco no lucro, algo em mim se revoltava. O que sua mãe faria? Seu Agenor perguntou quando compartilhei o dilema. A resposta era clara. Maria do Carmo nunca venderia a esperança. O instituto permaneceu sem fins lucrativos e, de alguma forma, sempre aparecia ajuda quando mais precisávamos. Uma doação aqui, um voluntário ali, como se o universo conspirasse para manter vivo aquele espaço de transformação. 2 anos após a abertura do instituto, recebi uma visita que não esperava. Dona Lourdes apareceu numa tarde de quarta-feira, irreconhecível. A mulher altiva que conheci estava curvada, envelhecida além dos seus 65 anos, vestida com simplicidade que antes desprezaria. Preciso falar com você, Ofélia. Meu primeiro instinto foi mandá-la embora, mas algo na sua postura derrotada me fez recuar. Levei-a para meu escritório, curiosa apesar de tudo. Vim pedir perdão, ela começou sem rodeios. E pedir ajuda. Ajuda? Estou doente. Câncer. Os tratamentos consumiram minhas economias. Douglas tenta ajudar, mas ele mesmo está se reerguendo. Eu não tenho mais ninguém. A ironia era cortante. A mulher que me desprezou por ser pobre agora estava na mesma situação. E o que espera de mim, Dona Lourdes? Nada. Não mereço nada. Mas ouvi que o Instituto às vezes ajuda com encaminhamento médico, assistência social. Eu gostaria de me inscrever nos programas. Os programas são para mulheres em situação de vulnerabilidade, respondi. A senhora se enquadra? Ela baixou a cabeça. Me enquadro. Perdi tudo, Ofélia. Amigos, status, dinheiro. Mas o pior foi perder a dignidade. Descobri tarde demais que construí minha vida em cima de aparências. Quando elas caíram, não sobrou nada. Poderia ter sido meu momento de triunfo. A mulher que me humilhou agora precisava de mim. Mas não senti prazer algum em vê-la assim. Apenas uma tristeza profunda pelo desperdício de uma vida inteira. O instituto está aberto a todas que precisam, disse por fim. A senhora pode procurar Mariana na recepção. Ela explicará os programas disponíveis. Dona Lourdes levantou os olhos, surpresa. Você vai me ajudar? Depois de tudo? Não estou ajudando a senhora, Dona Lourdes. Estou honrando o propósito deste instituto. Transformar dor em recomeço. Até a senhora merece uma segunda chance. Ela saiu chorando. Mais tarde, soube por Mariana que havia se inscrito não apenas para assistência médica, mas também para as aulas de artesanato. Disse que precisa aprender algo útil, que passou a vida toda sem saber fazer nada produtivo, Mariana comentou. Vida longa o suficiente, e veremos tudo, como dizia minha mãe. O tempo passou como água entre os dedos. O instituto prosperou, expandiu.
Abrimos uma filial em Di Paraná, outra em Vilhena. O método que me recusei a vender virou referência nacional em capacitação feminina, atraindo visitantes de outros estados interessados em replicar o modelo. Mas em casa, enfrentava a realidade inevitável. Seu Agenor envelhecia. Aos 78 anos, o homem forte que me criou estava frágil, dependente. Reduzi minha carga no instituto para cuidar dele, como ele cuidou de mim. Foram meses difíceis. Vê-lo definhar era assistir um pedaço de mim morrer junto. Mas mesmo debilitado, ele mantinha o humor, a sabedoria. Não fica com essa cara de velório, ele brincava. Ainda não morri. Não fala assim, pai. Ofélia, minha filha, vivi o suficiente para ver você se transformar numa mulher extraordinária. Quantos pais têm essa sorte? Quando minha hora chegar, vou partir em paz. E numa manhã de julho, ele partiu. Dormindo, tranquilo, como merecia. O instituto fechou por 3 dias de luto. Centenas compareceram ao funeral. Mulheres que ele havia aconselhado, encorajado, tratado com o respeito que muitas nunca haviam recebido de uma figura paterna. Seu Agenor me disse que eu valia a pena quando nem eu acreditava nisso. Disse uma ex-aluna no velório. Ele foi o pai que nunca tive, disse outra. Enterrei seu Agenor ao lado de minha mãe, cumprindo uma promessa antiga. Na lápide mandei gravar: Agenor Silva, pai por escolha, herói por natureza. A casa ficou vazia demais sem ele. O silêncio ensurdecedor. Mas em vez de me afogar na tristeza, canalizei a dor para o trabalho. Criei o programa Agenor Silva no Instituto. Atendimento psicológico gratuito para mulheres em luto, porque descobri que muitas chegavam até nós não apenas pobres financeiramente, mas devastadas emocionalmente por perdas. A vida continuava, como sempre continua, indiferente às nossas dores e alegrias. Mas eu havia aprendido a dançar conforme a música, a encontrar propósito até nas perdas mais devastadoras. Hoje, 3 anos depois de descobrir a traição, minha vida é irreconhecível. O Instituto Maria do Carmo já formou mais de 500 mulheres. Muitas abriram seus próprios negócios, outras trabalham nos melhores salões da cidade. Todas carregam consigo não apenas técnicas de beleza, mas a certeza de que são capazes de superar qualquer obstáculo. Seu Agenor, meu pai do coração, viveu para ver meu sucesso. Partiu há 6 meses, dormindo tranquilamente, com um sorriso nos lábios. Suas últimas palavras para mim foram: Você honrou seu nome, minha menina. Maria do Carmo estaria orgulhosa. Douglas ocasionalmente tenta contato. Mensagens falando de arrependimento, de saudade, de que eu fui o grande amor da vida dele. Não respondo. Não por raiva. A raiva passou há muito tempo. Mas por que não? Lourdes apareceu numa tarde de quarta-feira, irreconhecível. A mulher altiva que conheci estava curvada, envelhecida além dos seus 65 anos, vestida com simplicidade que antes desprezaria. Preciso falar com você, Ofélia. Meu primeiro instinto foi mandá-la embora, mas algo na sua postura derrotada me fez recuar. Levei-a para meu escritório, curiosa apesar de tudo. Vim pedir perdão, ela começou sem rodeios. E pedir ajuda. Ajuda? Estou doente. Câncer. Os tratamentos consumiram minhas economias. Douglas tenta ajudar, mas ele mesmo está se reerguendo. Eu não tenho mais ninguém. A ironia era cortante. A mulher que me desprezou por ser pobre agora estava na mesma situação. E o que espera de mim, Dona Lourdes? Nada. Não mereço nada. Mas ouvi que o Instituto às vezes ajuda com encaminhamento médico, assistência social. Eu gostaria de me inscrever nos programas. Os programas são para mulheres em situação de vulnerabilidade, respondi. A senhora se enquadra? Ela baixou a cabeça. Me enquadro. Perdi tudo, Ofélia. Amigos, status, dinheiro. Mas o pior foi perder a dignidade. Descobri tarde demais que construí minha vida em cima de aparências. Quando elas caíram, não sobrou nada. Poderia ter sido meu momento de triunfo. A mulher que me humilhou agora precisava de mim.
mas não senti prazer algum em vê-la assim. Apenas uma tristeza profunda pelo desperdício de uma vida inteira. O instituto está aberto a todas que precisam, disse por fim. A senhora pode procurar Mariana na recepção. Ela explicará os programas disponíveis. Dona Lourdes levantou os olhos, surpresa. Você vai me ajudar? Depois de tudo? Não estou ajudando a senhora, Dona Lourdes. Estou honrando o propósito deste instituto. Transformar dor em recomeço. Até a senhora merece uma segunda chance. Ela saiu chorando. Mais tarde, soube por Mariana que havia se inscrito não apenas para assistência médica, mas também para as aulas de artesanato. Disse que precisa aprender algo útil, que passou a vida toda sem saber fazer nada produtivo. Mariana comentou. Vida longa o suficiente, e veremos tudo, como dizia minha mãe. O tempo passou como água entre os dedos. O instituto prosperou, expandiu. Abrimos uma filial em Di, Paraná, outra em Vilhena. O método que me recusei a vender virou referência nacional em capacitação feminina, atraindo visitantes de outros estados interessados em replicar o modelo. Mas em casa, enfrentava a realidade inevitável. Seu Agenor envelhecia. Aos 78 anos, o homem forte que me criou estava frágil, dependente. Reduzi minha carga no instituto para cuidar dele, como ele cuidou de mim. Foram meses difíceis. Vê-lo definhar era assistir um pedaço de mim morrer junto. Mas mesmo debilitado, ele mantinha o humor, a sabedoria. Não fica com essa cara de velório, ele brincava. Ainda não morri. Não fala assim, pai. Ofélia, minha filha, vivi o suficiente para ver você se transformar numa mulher extraordinária. Quantos pais têm essa sorte? Quando minha hora chegar, vou partir em paz. E numa manhã de julho, ele partiu. Dormindo, tranquilo, como merecia. O instituto fechou por 3 dias de luto. Centenas compareceram ao funeral. Mulheres que ele havia aconselhado, encorajado, tratado com o respeito que muitas nunca haviam recebido de uma figura paterna. Seu Agenor me disse que eu valia a pena quando nem eu acreditava nisso, disse uma ex-aluna no velório. Ele foi o pai que nunca tive, disse outra. Enterrei seu Agenor ao lado de minha mãe, cumprindo uma promessa antiga. Na lápide mandei gravar: Agenor Silva, pai por escolha, herói por natureza. A casa ficou vazia demais sem ele. O silêncio ensurdecedor. Mas em vez de me afogar na tristeza, canalizei a dor para o trabalho. Criei o programa Agenor Silva no Instituto. Atendimento psicológico gratuito para mulheres em luto, porque descobri que muitas chegavam até nós não apenas pobres financeiramente, mas devastadas emocionalmente por perdas. A vida continuava, como sempre continua, indiferente às nossas dores e alegrias. Mas eu havia aprendido a dançar conforme a música, a encontrar propósito até nas perdas mais devastadoras. Hoje, 3 anos depois de descobrir a traição, minha vida é irreconhecível. O Instituto Maria do Carmo já formou mais de 500 mulheres. Muitas abriram seus próprios negócios, outras trabalham nos melhores salões da cidade. Todas carregam consigo não apenas técnicas de beleza, mas a certeza de que são capazes de superar qualquer obstáculo. Seu Agenor, meu pai do coração, viveu para ver meu sucesso. Partiu há 6 meses, dormindo tranquilamente, com um sorriso nos lábios. Suas últimas palavras para mim foram: Você honrou seu nome, minha menina. Maria do Carmo estaria orgulhosa. Douglas ocasionalmente tenta contato. Mensagens falando de arrependimento, de saudade, de que eu fui o grande amor da vida dele. Não respondo. Não por raiva. A raiva passou há muito tempo. Mas por que não? Auxílio emergencial. Cesta básica, ajuda com aluguel, encaminhamento profissional. Você pode se inscrever. Depois do que fiz com você. Não estou fazendo isso por você, Cássia. Estou fazendo por Helena. E porque é o certo a fazer. Ela quebrou. Chorou como não tinha chorado na minha frente antes. Não o choro manipulador que conheci, mas o choro de uma mulher no fundo do poço. Eu estraguei tudo, soluçava. Tudo.
Destruí sua vida, a minha, o futuro da minha filha. Por quê? Por que fui tão idiota? Porque acreditou que o caminho fácil existia, que poderia construir felicidade roubando-a de outro, mas aprendeu, do pior jeito possível, que não funciona assim. Você me odeia. Não. E era verdade. O ódio tinha evaporado há muito tempo. Sinto pena do desperdício, do que poderia ter sido se você tivesse escolhido diferente. Naquele dia, Cássia saiu do instituto inscrita em 3 programas: auxílio emergencial, capacitação profissional avançada e atendimento psicológico. Helena ganhou uma bolsa no nosso programa infantil. Oficinas de arte e reforço escolar para filhos das alunas. A presença de Cássia no instituto causou burburinho. Muitas alunas a conheciam, sabiam da história. Algumas questionaram minha decisão. Como pode ajudar ela depois de tudo? Perguntou Vanderleia, indignada. Porque o instituto não é sobre mim, respondi. É sobre transformação. Se negamos isso a alguém baseado no passado, qual a diferença entre nós e aqueles que nos oprimiram? Não foi fácil. Cássia enfrentou olhares hostis, cochichos, isolamento, mas persistiu. Talvez pela primeira vez na vida, persistiu em algo difícil. Chegava a primeira, saía a última. Nas aulas práticas, suas mãos tremiam no começo. A pressão de estar no lugar onde um dia foi aluna minha, agora como igual das outras. Helena floresceu no programa infantil. Inteligente, curiosa, fazia amizades fácil. Às vezes a observava pelo vidro da sala e via tanto de mim nela, a determinação de superar as circunstâncias, a força escondida atrás da aparência frágil. 3 meses depois, Cássia me procurou após uma aula. Posso falar com você? Claro. Quero pedir desculpas, de verdade. Não porque preciso da sua ajuda, mas porque entendi. Entendi o mal que fiz, a dor que causei. Você me ensinou uma profissão e eu usei isso para destruir sua vida. Você tentou destruir, não conseguiu. Porque você é mais forte do que imaginei, do que qualquer um de nós imaginou. Ela pausou. Douglas era um idiota. Trocou o ouro por bijuteria. Douglas fez as escolhas dele, assim como você, assim como eu. O importante é o que fazemos com as consequências dessas escolhas. Estou tentando fazer diferente. Por Helena. Ela merece mais. E estava mesmo. Cássia se formou com louvor. Não voltou a atender as madames ricas. Essa ponte estava queimada. Mas construiu uma clientela nova, no próprio bairro onde morava. Mulheres trabalhadoras que precisavam de serviços de qualidade a preços justos. 1 ano depois, ela abriu um pequeno salão. Nada luxuoso, mas digno, limpo, honesto. No dia da inauguração, me mandou um convite. Hesitei, mas Helena ligou pedindo. Por favor, tia, seria importante para a mamãe. E para mim. Como negar? O salão era simples, mas acolhedor. Cássia havia pintado as paredes de lavanda, a cor que eu sempre usava nas aulas práticas. Na parede, uma placa. Salão Novo Começo. Obrigada por vir, Cássia disse quando me viu. Parabéns pela conquista. Aprendi com a melhor. Ela sorriu tristemente. 2 vezes. Uma quando me ensinou a profissão. Outra quando me ensinou sobre consequências. Helena correu até mim, radiante em seu vestido novo. Simples, mas limpo e bem cuidado. Tia Ofélia, mamãe disse que posso ajudar no salão nas férias. Vou aprender tudo. Tenho certeza que será excelente. Afaguei seus cabelos. Tem determinação para isso. Naquele momento, olhando mãe e filha, vi não as pessoas que me traíram, mas 2 sobreviventes tentando reconstruir. E isso, de alguma forma, validava tudo o que o Instituto representava. O tempo tem essa característica curiosa de transformar feridas em cicatrizes e cicatrizes em histórias. Mais 2 anos se passaram. O Instituto agora tinha sede em 5 cidades. Eu viajava constantemente, dando palestras, conhecendo novas realidades, expandindo o projeto. Foi numa dessas viagens, em Brasília, que o inesperado aconteceu.
Estava no saguão do hotel quando ouvi alguém chamar meu nome. Ofélia? Ofélia Silva? Me virei e dei de cara com Marcos Mendonça. Havíamos estudado juntos no ensino médio, antes da vida nos levar por caminhos diferentes. Ele estava mais velho, claro, mas mantinha o sorriso gentil que lembrava. Marcos, que surpresa! Nem me fala. O que faz em Brasília? Expliquei sobre o instituto, a palestra que daria no dia seguinte. Ele ouviu com interesse genuíno. Sempre soube que faria algo grande, disse. Mesmo quando éramos adolescentes, você tinha essa força, essa determinação. Conversamos por horas. Ele era viúvo, 2 filhos adultos, trabalhava como consultor educacional. Natural como respirar, trocamos contatos, prometemos manter comunicação. E mantivemos. Ligações viraram mensagens diárias. Mensagens viraram visitas. Não era o amor avassalador e cego que vivi com Douglas. Era algo maduro, calmo, construído sobre respeito mútuo e admiração genuína. Não tenho pressa, Marcos disse certa vez. Esperamos a vida toda para nos reencontrar. Podemos ir devagar. Devagar fomos. Apresentei-o às minhas amigas, ao mundo do instituto. Ele trouxe expertise em educação que ajudou a melhorar nossos programas. Conheci seus filhos, adultos compreensivos que viram no pai o direito de recomeçar. Não moramos juntos. Mantivemos nossas casas, nossas individualidades. Mas construímos uma parceria que não dependia de papéis ou convenções. Era escolha diária, renovada cada manhã. Você não tem medo? Vanderleia perguntou certa vez. De se machucar de novo. Tenho, admiti. Mas tenho mais medo de deixar o passado me impedir de viver o presente. Sentada na varanda da casa que construí com meu próprio trabalho, observo o pôr do sol sobre Porto Velho. 10 anos se passaram desde aquele dia fatídico quando descobri a traição. Uma década de transformações que nem o mais otimista dos sonhos poderia prever. O Instituto Maria do Carmo agora é uma fundação nacional. Mais de 10.000 mulheres formadas. Histórias de superação que encheriam bibliotecas. Recebemos prêmios, reconhecimento internacional. Mas o que mais me orgulha são os olhos das mulheres quando recebem seus certificados. O mesmo brilho de esperança que minha mãe tinha. Helena, agora com 18 anos, foi aceita na universidade. Vai cursar administração. Quero ajudar a expandir institutos como o seu, tia, ela disse quando contou a novidade. Cássia chorou de orgulho. Eu também, discretamente. Douglas reapareceu uma vez, há 3 anos, doente, quebrado, implorando perdão e ajuda. Não neguei auxílio. O instituto o encaminhou para tratamento médico e psicológico. Mas não reestabelecemos contato além disso. Algumas pontes, uma vez queimadas, não precisam ser reconstruídas. O perdão não exige proximidade. Dona Lourdes faleceu no ano passado. Nos últimos anos, havia se tornado voluntária ativa no instituto. Ensinava bordado para as alunas, compartilhava sua história como aviso sobre os perigos do orgulho e preconceito. Desperdicei 60 anos julgando pessoas, ela disse em sua última aula. Não desperdicem nenhum dia. Marcos e eu continuamos juntos, cada um em sua casa, unidos por escolha e não por necessidade. É um amor tranquilo, sem dramalheirgia, mas com profundidade. Ele me ensinou que nem todo amor precisa consumir para ser real. Às vezes, quando estou sozinha nesta varanda, penso na jornada. Na menina que fazia faxina sonhando com engenharia agrônoma. Na mulher que acreditou em um amor mentiroso. Na esposa traída que descobriu forças que nem sabia possuir. Não me tornei engenheira agrônoma como mamãe sonhava, mas me tornei engenheira de destinos, arquiteta de recomeços, construtora de esperanças. E sei, com certeza absoluta, que ela aprovaria. Meu nome é Ofélia Silva. Tenho 50 anos. Nasci no bairro humilde de Tancredo Neves, em Porto Velho, Rondônia. Fui traída, humilhada, subestimada. E transformei cada golpe em degrau, cada lágrima em combustível, cada cicatriz em medalha. Esta é minha história. Não de uma mulher que foi salva pelo amor de um homem, mas de uma mulher que se salvou.
que descobriu que a maior vingança contra aqueles que tentam nos diminuir é viver uma vida extraordinária. E enquanto o sol se põe sobre minha cidade, pintando o céu com tons de esperança, eu sorrio, porque sei que amanhã, quando as portas do Instituto se abrirem, novas histórias de transformação começarão. E eu estarei lá, como sempre, segurando mãos, enxugando lágrimas, mostrando o caminho, porque essa é minha missão, meu propósito, minha vitória definitiva. A vida tentou me quebrar. Eu escolhi me reconstruir. E na reconstrução, descobri que era mais forte do que jamais imaginei. Esta sou eu, Ofélia, sobrevivente, vencedora, mulher. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!